O filme saiu muito diferente do livro? Brad Pitt ficou sem tomar banho nas filmagens? Tom Cruise foi rejeitado pela autora do livro? Saiba mais sobre estas e muitas outras curiosidades sobre o filme Entrevista com o Vampiro. O filme Entrevista com o Vampiro foi lançado em 1994 e se tornou um marco do gênero de terror, redefinindo a maneira como os vampiros são retratados no cinema. Baseado no livro de Anne Rice, o longa traz um elenco de peso e uma narrativa que mistura horror, filosofia e drama existencial. No vídeo de hoje vamos explorar os bastidores da produção, os desafios enfrentados pelos atores e as histórias que tornaram essa obra um clássico do gênero. A origem da obra. O livro Entrevista com o Vampiro, escrito por Anne Rice, foi publicado em 1976 e se tornou um sucesso imediato. Apesar disso, a adaptação para o cinema levou quase 2 décadas para acontecer. Esse atraso se deu principalmente pelas preocupações criativas da autora, que não queria ali ceder o controle total de sua obra para Hollywood. A dor da perda de sua filha Michelle, que faleceu aos 5 anos de idade devido à leucemia, influenciou a criação da personagem Cláudia, a vampira criança presa em um corpo infantil. Após a publicação, a Paramount comprou os direitos de adaptação, mas diversas tentativas de roteiristas falharam em agradar Anne Rice. Uma ideia polêmica do estúdio foi mudar o gênero do personagem Louis para torná-lo uma mulher e atrair um público maior. A atriz Cher chegou até a ser sondada para assumir o papel, o que Rice rejeitou firmemente. Anos depois, foi a própria autora quem escreveu o roteiro final para garantir fidelidade à sua obra. A escolha do diretor e desafios na produção. A escolha de Neil Jordan como diretor foi estratégica. Conhecido por explorar temas psicológicos e complexos, Jordan havia demonstrado sua habilidade em unir elementos de mistério e tensão em filmes como A Companhia dos Lobos. Outros diretores como Ridley Scott e David Cronenberg também foram cogitados. Porém, Jordan foi o escolhido por sua sensibilidade em explorar questões existenciais, um ponto central da narrativa de Anne Rice. Seu trabalho foi fundamental para garantir que o filme mantivesse a atmosfera densa e melancólica do livro. O elenco e as polêmicas da escalação. A escalação do elenco gerou polêmica, principalmente com Tom Cruise como Lestat. A autora e os fãs acharam que ele não tinha ali o perfil ideal para o papel. Ela chegou até ali a sugerir os atores Rutger Hauer ou Jeremy Irons, mas sem sucesso. Após algumas negociações, Cruise aceitou pintar o cabelo de louro e usar lentes de contato um pouco mais claras para se aproximar da descrição do personagem. No fim, Anne Rice ficou impressionada ali com a atuação de Cruise. Brad Pitt interpretou Louis, embora inicialmente o estúdio quisesse Johnny Depp. Já Kirsten Dunst, com apenas 11 anos, conquistou o papel de Cláudia pela maturidade que demonstrou nas audições. Ela desbancou nomes como Winona Ryder e Natalie Portman. Christian Slater entrou no projeto após a morte do ator River Phoenix e doou seu salário para instituições de caridade que o amigo ajudava a manter. Brad Pitt quase desiste do filme. Durante as filmagens, Brad Pitt passou por um período difícil. As locações escuras, figurinos pesados e o uso constante de lentes de contato causaram desconforto ao ator. As gravações ocorreram quase exclusivamente à noite, o que afetou ali o seu humor. Em certo momento, Pitt chegou a considerar ali abandonar o projeto, mas desistiu ao saber que teria que pagar uma multa de 40 milhões de dólares. Anos depois, ele reconheceu que o filme foi importante para sua carreira. Um outro detalhe sobre o ator é que houve ali rumores sobre Tom Cruise se queixando do cheiro corporal de Pitt durante as filmagens. A história foi amplamente divulgada na época, com algumas fontes afirmando que Cruise ficou incomodado com o fato de seu colega de cena não tomar banhos frequentes durante o período de filmagens. No entanto, o que se sabe é que Pitt estava adotando uma abordagem mais natural para o seu papel, já que ele interpretava um vampiro que passava ali décadas sem envelhecer e poderia ter uma aparência mais desleixada em algumas cenas. Isso levou Pitt a não se preocupar muito com a higiene pessoal, criando um contraste interessante com a obsessão de Lestat, personagem de Cruise, por sua aparência e perfeição. As exigências de Tom Cruise. Durante as filmagens de Entrevista com o Vampiro, Tom Cruise fez algumas exigências específicas. Uma delas foi a construção de túneis exclusivos para que os outros atores pudessem se deslocar no set sem vê-lo, mantendo sua maquiagem como Lestat em segredo até o momento das gravações. Durante as filmagens de Entrevista com o Vampiro, Tom Cruise, ali baixinho, na altura, utilizou plataformas especiais em algumas cenas para minimizar a diferença de altura entre ele e outros atores que interpretavam vampiros. Dança no teto.
Uma cena marcante é a dança realizada pelo personagem Santiago, interpretado pelo ator Stephen Ray. A coreografia foi inspirada nos movimentos elegantes de Fred Astaire no filme Núpcias Reais, de 1951. O ator trouxe ali, um toque teatral ao papel, adicionando uma camada enigmática ao personagem. Santiago é um dos membros da corte, um grupo de vampiros liderados por Armand, e sua presença é marcante no filme, especialmente devido à sua atitude cruel e manipuladora. Stephen Ray trabalhou com o diretor Neil Jordan em vários filmes, além de Entrevista com o Vampiro. Os dois têm uma parceria de longa data e o diretor confia bastante no talento de Ray para papéis complexos. Entre os filmes em que os dois trabalharam juntos estão Michael Collins, O Preço da Liberdade, Traídos pelo Desejo e A Companhia dos Lobos. Os efeitos especiais. A maquiagem dos vampiros foi um detalhe muito importante no filme. Os maquiadores criaram uma aparência translúcida, destacando ali as veias azuis sobre a pele. Inicialmente, a ideia era usar próteses para criar esse efeito, mas seria muito trabalhoso e demandaria muito tempo, porque havia muitas cenas com vampiros. A solução final foi pintar as veias diretamente nos rostos dos atores, usando uma tinta especial. Para conseguir esse efeito, os maquiadores deitavam os atores de cabeça para baixo em pranchas de madeira por alguns minutos, fazendo com que o sangue deles destacasse as veias da face, facilitando a pintura. Além disso, lentes de contato foram usadas para intensificar a cor dos olhos. Próteses dentárias de acrílico foram feitas para os dentes afiados dos vampiros. Uma com dentes mais curtos ali, para cenas de diálogo, e a outra com dentes mais compridos, para cenas mais violentas. O mesmo material de acrílico foi usado para destacar as unhas dos vampiros. O personagem Lestat de Tom Cruise foi o que mais deu trabalho para os maquiadores e o pessoal dos efeitos especiais. A coisa ali já complica muito antes das filmagens começarem, quando a escritora solicita a equipe para mudar a cor dos cabelos e dos olhos do ator para tons mais claros, o que seria mais próximo ali do personagem que ela criou no livro. Tem uma cena ali no meio do filme com a dupla Lestat e Louis, onde o personagem de Tom Cruise mata um rato para tirar o sangue e colocar numa taça. A cena foi feita com o uso de um rato mecânico e toda uma parafernália ali para fazer o sangue jorrar do bichinho, incluindo tubos passando pela camisa do ator. Foi bem artesanal, mas o efeito ficou joia. E agora a coisa começa a complicar para a produção, pois tem uma cena onde o personagem Lestat tem um pescoço cortado pela personagem Cláudia. Para criar o efeito, a produção testou antes o equipamento para ver se tudo sairia certinho para as filmagens, e só depois a cena foi filmada com o ator. A mesma cena foi gravada usando um boneco animatrônico, que imitava os gestos de Cruise. O boneco ficava em uma plataforma, onde fosse possível manter o controle dos seus movimentos, o que demandou um esforço de muitos técnicos juntos ao mesmo tempo para que a cena ficasse bem bacana. Para simular o rosto do personagem murchando ali durante sua morte, alguns balões de ar foram inseridos dentro da cabeça do boneco, que seriam esvaziados durante as filmagens. Depois desse trabalhão todo, as duas filmagens, a do ator e a do boneco, foram unidas numa mesma filmagem, pela equipe de efeitos digitais. E o resultado não poderia ter ficado melhor. A cena ficou show demais e é uma das mais marcantes do filme. E pensa que acabou? Não! Para fazer o Lestat com o corpo todo deteriorado, a equipe tirou moldes do corpo, rosto e mãos do ator, que depois foram trabalhados para dar uma aparência bem horrível ao personagem. A maquiagem para essas cenas demorava horas, mas o ator sempre foi muito solícito e simpático com a equipe. Outros bonecos animatrônicos foram usados ali em várias outras cenas, como no ataque do personagem Louis ao covil de vampiros. Está queimando! Está queimando! Para a cena da morte de Cláudia e outra vampira, foram usados bonecos no tamanho real das atrizes, que foram esculpidos à mão pela equipe. Também foi preciso a intervenção do CGI digital para dar aquele efeito de esfarelamento dos corpos carbonizados pelo sol. A Mansão Mal-Assombrada. As locações de Entrevista com o Vampiro contribuíram significativamente para a atmosfera do filme. Uma das principais locações foi a Oak Alley Plantation, uma mansão histórica localizada em Louisiana. Essa propriedade imponente, construída em 1839, foi usada como residência de Lestat e Louis durante uma parte do filme.
Com a sua fileira de carvalhos centenários, a mansão transmite uma sensação de mistério e decadência, características essenciais para a narrativa do filme. A mansão é cercada por lendas e rumores de que seria amaldiçoada. Visitantes e funcionários relatam ter visto figuras fantasmagóricas e ouvido sons inexplicáveis pela propriedade. Essa aura sobrenatural aumentou o fascínio pelo local, tornando-o o destino popular para fãs do filme e curiosos por histórias de assombrações. Curiosamente, em entrevista com o vampiro, a mansão é queimada justamente pela desconfiança dos escravos que trabalhavam no local de que havia uma maldição rondando aquela casa. Esse lugar está amaldiçoado, condenado, e o seu mestre é o demônio! Saiam enquanto podem. Além de entrevista com o vampiro, a mansão serviu de locação para outros filmes e séries, como Sensações da Meia-Noite e Segredos do Poder, reafirmando sua fama como cenário perfeito para obras de mistério e suspense. Diferenças entre o livro e o filme. No livro, Cláudia é transformada em vampira quando tinha apenas 5 anos de idade, o que reforça ali o impacto trágico de sua condição, uma mente adulta presa para sempre em um corpo infantil. Porém, para o filme, a personagem foi envelhecida um pouco e interpretada por Kirsten Dunst, que tinha 11 anos durante as gravações. O livro sugere de forma bem clara que é uma relação homoafetiva entre Louis e Lestat, algo que Anne Rice enfatiza ao longo da série de livros Crônicas Vampirescas. No filme, essa relação foi um pouco suavizada para atender às expectativas de um público mais conservador dos anos 90. A intimidade emocional entre os dois vampiros é evidente, mas o subtexto sexual é quase nulo. No livro, Armand é descrito como um vampiro adolescente, com uma aparência angelical, ruivo e de traços renascentistas. Para o filme, o personagem foi interpretado por Antônio Bandeiras, que trouxe um visual mais exótico e sedutor ao papel. Além disso, o papel de Armand no filme é reduzido em comparação ao livro, onde ele tem uma importância muito maior na vida de Louis. Talvez a maior diferença entre o livro e o filme esteja no final. No livro, após ouvir toda a história de Louis, o repórter Daniel Malloy fica obcecado pela ideia de se tornar um vampiro. Ele não apenas ouve os tormentos narrados por Louis, mas também vê a imortalidade como uma chance de escapar das limitações humanas. Daniel pede para ser transformado, mas Louis, irritado com a incompreensão do repórter sobre o sofrimento que a vida eterna traz, o ataca mordendo seu pescoço, mas sem concluir a transformação. No entanto, Daniel não desiste e decide partir em busca de Lestat, acreditando que ele pode conceder o que deseja. Esse final aberto, que deixa o futuro de Daniel incerto, é diferente do que vemos no filme, onde a conclusão é mais fechada e dramática. No filme, o personagem de Daniel é atacado por Lestat, que surge em seu carro ao final da entrevista. Esse retorno de Lestat cria um ciclo narrativo interessante, comparando com a cena inicial do filme, quando Lestat transforma Louis. O impacto cultural e as influências. Entrevista com o Vampiro ajudou a redefinir o gênero de vampiros no cinema. Em vez de clichês tradicionais, o filme trouxe um olhar mais complexo e emocional sobre essas criaturas. Sua influência pode ser percebida em obras como A Rainha dos Condenados, filme que faz parte ali do universo criado pela autora Anne Rice. Séries como Buffy, A Caça-Vampiros e The Vampire Diaries também exploram questões filosóficas e emocionais dos vampiros, seguindo uma clara influência de Entrevista com o Vampiro. Mas o universo criado pela autora não para por aí. Há ainda uma HQ de 2012 intitulada Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia, que foca mais na vampira presa em um corpo de criança pela eternidade. E em 2022 foi lançada uma série de TV produzida pela AMC, se destacando por ser uma reinterpretação da história, com algumas mudanças significativas em relação à obra de Anne Rice e ao filme de 94. O filme recebeu várias indicações a prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora Original. Embora não tenha vencido, as atuações e a estética do filme foram amplamente elogiadas. Kirsten Dunst foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante. Entrevista com o Vampiro não é apenas um filme sobre criaturas sobrenaturais, é uma obra que explora a condição humana, o dilema da imortalidade e o preço das escolhas que fazemos. As curiosidades apresentadas aqui revelam quanto foi detalhado e cuidadoso o processo de produção, desde a adaptação do roteiro até a escolha das locações e dos atores. Mais do que um filme, é uma experiência que continua a influenciar e fascinar gerações de espectadores e cineastas. Uma obra que prova que, mesmo nas narrativas mais obscuras, há beleza e complexidade a serem exploradas. E aí, curtiu essas curiosidades do filme Entrevista com o Vampiro? Deixe aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal continuar a crescer. Se inscreva e fique ligadinho para os próximos vídeos do canal. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Mineiro TV. Um abraço e tchau, tchau.